caro aluno Conquistar, que bom ter você aqui novamente. Eu sou a professora Andressa Primavera, sou professora de Biologia. Pessoal, eu sou professora lá da Escola Ruth Prestes, da Coordenadoria 6, na Cidade Nova. Bom, vamos aproveitar aí esse momento para seguir as nossas redes sociais. Você pode seguir aí, olha, no @conquistar.seducan e a nossa hashtag Conquistar22. Aproveita, me segue também nas minhas redes sociais, professora Primavera. Então, pessoal, vamos lá para o nosso episódio, é o episódio 4.5, Biologia. Vamos falar sobre os vírus. E no nosso detalhamento nós temos características gerais dos vírus, a reprodução e as doenças relacionadas. Então, vamos começar o nosso aulão? Nós já temos aí o nosso primeiro raciocínio lógico de hoje. Veja bem, olha, nós temos aí uma situação em que o aluno estava fazendo o seu trabalho de aula e aí de repente apareceu um alerta. O computador dele estava com vírus, né? Bom, isso é muito comum, quem nunca, né, passou por uma situação como essa. Mas eu quero também que você dê uma olhada aqui nos nossos memes. Veja só. Quando eu digo para minha avó que meu computador pegou vírus, olha só, e a avózinha, né, que é de outra geração, não está acostumada com a tecnologia, o que ela responde? Ah, leva ao médico. E nós temos ainda uma pessoa aí tomando uma vacina, e aí quando acaba, aparece o alerta lá, olha, o seu antivírus foi atualizado. Gente, agora eu quero deixar uma pergunta aí para você refletir diante de todas as situações. Por que a causa de alguns problemas no computador pode ser chamado de vírus? Será que tem alguma relação, gente, desses vírus aí atacarem esses dispositivos? Eu vou deixar aí alguns segundos para você pensar, tá bom? E aí daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. E então, pessoal, deu tempo de você pensar aí na resposta? Será que você comentou aí no nosso chat, né? Então, qual seria aí a causa de alguns problemas no computador serem aí, né, relacionados ou chamados de vírus? Eu vi que alguns de vocês aí comentaram no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Olha, a Juliana Moraes disse porque ele se replica muito fácil e acaba interrompendo o funcionamento do computador. É isso mesmo, Ju, parabéns. A Kettery, eles não possuem célula, professora, muito bom. A Carolina, porque contamina. E a Kettery ali novamente, olha, ele não tem um grupo porque são prejudicados, né? São prejudiciais, perdão. Então tem muitos comentários aí, né, gente? Mas exatamente, tudo isso que vocês falaram tem relação
com esses vírus, tá? Porque os vírus de computador, o que eles vão fazer com os nossos dispositivos? Antes deles serem infectados, gente, eles precisam ser expostos a algum tipo de ameaça. Então você sabe que celulares, tablets, notebooks, eles podem acessar sites, certo? E se você abrir links suspeitos, se você baixar jogos em sites duvidosos, ou se você aí abrir vídeos, né, de origem desconhecida, você pode estar abrindo uma porta de ameaça para o seu dispositivo. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Agora, como acontece com os seres vivos, né? Com nós, seres humanos? O que acabamos, gente, é fazendo também, criando esse mecanismo para que o vírus possa se tornar uma ameaça. E quando a gente faz isso? Quando a gente se contamina com objetos ali que são contaminados, né? Ou quando a gente tem contato aí com pessoas doentes e aí através da respiração a gente pode se contaminar. E muitas vezes também existe a presença de vetores que vão transmitir esse vírus, não é mesmo? Então, olha só, assim como acontece com os computadores infectados, né? Nós temos aí um jogador, um gamer, provavelmente ele já estava zerando aí a sua última fase e aí, olha só, apareceu a mensagem de vírus. Então, da mesma forma que eles podem ser infectados por vírus, o mesmo acontece com os humanos, acabamos nos contaminando com vírus causadores de doenças. Agora, o que o vírus, gente, poderia causar nos seres humanos ou nos seres vivos em geral? Você está vendo aí uma pessoa, né, que aparentemente está com dor de cabeça, ela deve estar com sintomas gripais, com febre, né, com cansaço. Então, o que vai acontecer? Olha só, as consequências que acontecem nos aparelhos eletrônicos, elas são diferentes, né, do que acontece nos seres vivos. Então, nos computadores, os vírus podem controlar sistemas, eles podem corromper arquivos, podem roubar aí as senhas e informações sigilosas, por isso a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela ao acessar esses sites. Agora, nos seres vivos, o vírus vai invadir uma célula, ele vai escravizar e vai acabar comandando, né, a reprodução de novos vírus. E aí, minha gente, como consequência dessa invasão, ele vai aí acabar atacando, né, essa célula e aí o hospedeiro que vai abrigar esse vírus passa a apresentar sintomas, como febre, lesões em alguns órgãos e em muitos casos poderia até mesmo levar à morte, infelizmente. Então, galera, essa semana a gente viu aí nas dicas, nos desafios, né? A gente conheceu um pouquinho sobre esses vírus, tá? E a gente viu aí como eles se comportam, vimos também algumas doenças causadas por eles. Mas agora vamos aprender um pouquinho mais sobre os vírus? Pessoal, quais seriam as características gerais de um vírus? Primeiramente, eles são muito pequenos, eles medem aí em média 20 a 300 nanômetros de diâmetro, então é impossível enxergá-los a olho nu. A gente precisa aí de um aparelho chamado microscópio eletrônico, para enxergá-los. Eles também possuem DNA ou RNA como material genético, como ácido nucleico. Você aprendeu aí sobre o DNA e sabe que os seres vivos têm ele para comandar a sua célula. Mas no caso dos vírus, como eles não são seres vivos, eles podem ter um dos dois. Bom, eles também aí são desprovidos de célula, como foi falado, né? E por isso eles não vão crescer, não vão sofrer divisão e não vão ter metabolismo. E fora do corpo, gente, ou fora de uma célula hospedeira, eles são inertes, eles ficam inativos, eles são incapazes de causar qualquer tipo de dano. Mas agora, uma vez que eles estão dentro de uma célula, eles se tornam parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles realmente são muito... vão causar, né, grandes danos, tá? Agora a gente vai ver aí na nossa imagem um vírus, né? Então você está vendo que a estrutura dele não é uma estrutura celular. Eles não têm membrana plasmática, eles não têm organelas. E o que é que eles têm? Eles têm apenas um envelope, uma cápsula de proteína e o seu material genético dentro, né? Mas agora, professora, já que eles não são células, como é que eles se reproduzem, como eles se replicam? É isso que a gente vai ver agora. Olha aí o nosso esquema, gente. Nós temos aí uma célula sendo atacada por vírus. Então, nós temos o vírus bacteriófago, que é o causador aí de danos em células bacterianas. E o que ele faz? Ele vai injetar o seu material genético dentro da célula bacteriana, vai comandar aí a produção de novos vírus e depois vai eclodir.
Mas existe aí dois ciclos, o lítico, que é esse que eu acabei de citar, e o lisogênico, que é aquele em que o vírus ataca a bactéria, injeta material genético dentro dela, mas ela não vai se romper, tá? Então vamos analisar aí cada tópico para a gente poder entender melhor. Veja só, os vírus eles podem se reproduzir por meio de dois ciclos, o lítico e o lisogênico. O que acontece no ciclo lítico? O vírus invade uma célula hospedeira, escraviza essa célula hospedeira e aí os vírus recém-criados rompem a membrana plasmática e são liberados para infectar novas células. Já no ciclo lisogênico, a molécula de ácido nucleico, gente, do vírus vai ser incorporada ao material genético da célula hospedeira, podendo ficar por ali, olha, por muito tempo sem que haja a formação de novos vírus. Então, para exemplificar isso para você, eu trouxe aqui o exemplo do vírus HIV. O vírus HIV, gente, é o causador da doença chamada AIDS, você já conhece. Então, como é que o vírus trabalha? Ele vai primeiro ter o contato aí com a célula hospedeira, vai liberar o material genético dentro dessa célula hospedeira, mas como o material genético dele é um RNA, ele precisa de uma enzima especial, que é a transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Ela codifica esse RNA para um DNA. E assim ele pode ser incorporado ao DNA da célula hospedeira. E ele vai fazer exatamente isso que a gente viu, vai escravizar essa célula para produzir novos vírus, produzindo as primeiras proteínas virais. E aí as enzimas desse vírus vão liberar, né, a formação de novos vírions que estão dentro da célula ainda não estão ativos, e uma vez que eles são liberados, eles se tornam vírus e vão atingir novas células. Então você sabe que o HIV ele é uma doença bastante perigosa, porque vai deixar a pessoa ali, né, sem uma imunidade para outras doenças, porque o vírus vai atacar justamente as células que são, não é mesmo? Que são células aí de defesa do nosso organismo. Então agora a gente imagina, será que existem outras doenças que também são causadas por vírus? É isso que a gente vai conhecer. Mas antes eu quero apresentar para você alguns conceitos que são importantes aqui no estudo dos vírus, que você precisa entender. Então vamos lá. O primeiro termo, gente, é agente etiológico ou patógeno. E o que seria isso? É o causador da doença, tá? Então aqui vamos nos referir aos vírus como patógeno ou como agentes etiológicos. Nós temos ainda outro termo que é hospedeiro. Quem é um hospedeiro? É o organismo que é acometido pela doença, ou seja, que hospeda o vírus, tá? Existe ainda o vetor. O vetor é o ser vivo que transmite esse agente etiológico, que pode ser aí, por exemplo, o mosquito, né? Quem sabe o Aedes aegypti, que é o causador ou transmissor do vírus da dengue, tá? Nós temos ainda o reservatório, que é aquele ser vivo, ou qualquer ser vivo, em que o agente infeccioso vai se multiplicar sem causar grandes danos no seu organismo e do qual ele pode ser transmitido a outros organismos. E nós temos aí a profilaxia. É o conjunto de medidas, né, para a prevenção de doenças. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para evitar doenças, a gente chama de profilaxia, tá? Agora, existem diversas doenças que são causadas por vírus. Vamos conhecer aí algumas delas? A primeira, gente, é a influenza. A influenza é a chamada gripe comum, não é mesmo? Então, o influenza vírus é o causador da gripe, tá? Ele vai causar aí, olha só, sintomas amplamente conhecidos, como tosses, espirro, obstrução nasal, febres, né? Então, como a gente se contamina por esse influenza? A gente precisa estar num ambiente, por exemplo, que uma pessoa também está doente. E aí, através das gotículas de saliva, né, das secreções que aquela pessoa expeliu, a gente pode se contaminar, tá? Outra doença causada por vírus também, talvez você não saiba, é a dengue. E ela é causada aí pelo flavivírus. É ele o agente etiológico. Então, ele vai ser transmitido pela picada do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. E essa doença, gente, vai causar aí dores nos músculos, dores nas articulações, dores de cabeça, nos olhos, né? E aí, olha, para frear essa contaminação, a gente precisa tomar algumas medidas. Então,
hoje mesmo, eu desafio você, após aí o aulão, aí dar uma olhada na sua casa, ver se não tem nenhum reservatório de água, né, que possa armazenar água parada para que esse mosquito venha depositar os seus ovos e se tornar ali a sua casa um foco desse mosquito, tá bom? Então é importante a gente ter essas medidas, né? Inclusive, gente, o mosquito Aedes aegypti, ele não transmite apenas a dengue, ele também transmite o Zika vírus, que em 2015 provocou um surto, né, de nascimento de bebês com microcefalia. E segundo os estudos, esse quadro de microcefalia estava relacionado ao Zika vírus, tá? Você conhece, você sabe identificar aí qual é o mosquito da dengue? Olha só, é um mosquito escuro, rajado, né? Tem aí algumas listras brancas. Então, para evitar que nós venhamos aí a abrir uma ameaça, né, para esse vírus, a gente tem que evitar o nascimento do mosquito, tá bom? Vamos conhecer outra doença também causada por vírus, que é a herpes. A herpes é muito comum, minha gente. Ela é causada aí pelo herpes simplex, tá? Do tipo 1 e 2. Só que o tipo 1 ele vai causar aí lesões na boca, é a herpes oral, chamada, né, de herpes oral. Então, como é que ela se manifesta? Através de vesículas na boca, na região dos lábios, que ao serem liberadas, né, a água ou a secreção que está ali dentro, ela vai liberar vírus, tá? E aí, em que momento a gente pode se contaminar? Através de compartilhamento de objetos pessoais, né, como, por exemplo, o copo, a garrafinha, o batom e até mesmo o beijo, tá bom? E temos aí o tipo 2, que é o tipo de herpes genital, tá? Que vai se manifestar aí nas regiões genitais e vai ser transmitida através do contato sexual sem uso de preservativo. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado, tá? Então, tanto a herpes genital como a herpes oral, elas não têm cura, elas têm apenas tratamento. É por isso que nós precisamos estar sempre alertas, tá? E como é que é esse vírus da herpes? Vamos ver aí como ele é. Olha, essa é a aparência dele, tá? Bom, nós temos ainda, pessoal, uma outra doença, que é a varíola. Bom, a varíola, gente, é a varíola humana, tá? O agente etiológico dessa doença é o ortopox vírus, o qual provoca febre alta, mal-estar, dores no corpo e aí vários problemas, né? Gente, essa doença tem uma alta taxa de letalidade. Ela deixou aí dezenas, milhares de pessoas doentes e até mesmo morreram, tá? E olha só, a varíola foi uma doença que assolou a humanidade por milênios, mas foi a primeira a ser erradicada pelo uso de vacinas. Inclusive, foi o médico inglês Edward Jenner quem criou a primeira vacina, a qual era justamente contra a varíola em 1700, né? Olha só, nós temos ainda no Brasil os dados de quando ela foi erradicada, foi na década de 80, segundo a declaração da OMS, e os últimos casos dessa doença no Brasil foram no ano de 1971. Então a gente vai ver a imagem do médico responsável, né, por criar essa vacina contra a varíola, que salvou milhares de vidas, erradicou, não é mesmo, a doença na humanidade. É aí o Dr. Edward Jenner. Vale a pena você pesquisar sobre ele, vale a pena você ir atrás de como é a história por trás da criação da vacina, é muito interessante, tá? Nós temos aí ainda a aplicação da primeira dose, né, em crianças na época, no ano aí de 1796, você vai ver aí na imagem. Então veja só como era naquela época, tá? Mas, gente, você já ouviu esse nome, né? Varíola. Será que você já ouviu falar sobre a nova varíola, a varíola dos macacos, né? Pessoal, o que seria essa varíola dos macacos que tanto se está falando aí atualmente? Ela é, na realidade, pessoal, um vírus de animais roedores do continente africano, que ao entrar em contato com os primatas, ou seja, os macacos, né, causa neles a varíola dos macacos, tá? E o que se sabe aí sobre essa doença? É que atualmente, né, que esse vírus ele já havia causado doenças em humanos, mas apenas no continente africano, tá? Em países como a Nigéria, né, onde esses casos aí são mais comuns. Só que a monkeypox, como ficou conhecida, né, essa varíola aí dos macacos, ela tem baixas taxas de letalidade, tá? Vão em média entre 1% a 10% das pessoas acometidas por essa doença. E como será que esse vírus veio atingir aos seres humanos? Você está vendo aí na imagem, né,
que nós temos aí a possível origem do vírus da varíola dos macacos. Então você está vendo que existem aí, olha, os roedores arbóreos e os roedores terrestres. E ao ter contato com os macacos, ele acaba aí contaminando e causando doenças nesses animais. Mas aí, em algum momento esse vírus saltou para os humanos, né, porque ele sofreu aí provavelmente modificações, mutações capazes de atingir aos seres humanos, tá? E quais seriam os sintomas dessa nova varíola, a varíola dos macacos? Vamos ver. Bom, primeiro começa com um início súbito de febre, inchaço nos linfonodos do pescoço, erupções cutâneas com pústulas que geralmente começam nas mãos e no rosto e depois se espalham pelo corpo. A prevenção, gente, é evitar o contato com animais infectados e com pessoas que tenham os sintomas, pois a transmissão se dá de pessoa para pessoa, através do contato com o líquido das pústulas. O contato ainda com sangue, com fluidos respiratórios também podem transmitir a doença, e inclusive, gente, também pode ser transmitida pelo contato sexual. Então existe a possibilidade dessas pústulas estarem na região genital, e aí por conta disso um contato sem uso do preservativo poderia, não é mesmo, transmitir essa doença, tá, gente? Então nós vimos aí, aprendemos sobre várias doenças, você viu sobre as características gerais dos vírus. Agora vamos para o nosso momento, né, de pergunta, tá? Para o nosso momento aí, né, de uma pergunta subjetiva. Bom, eu trouxe aí uma questão para você. Por que será que os vírus são considerados piratas celulares? Gente, você já deve ter assistido aí algum filme, alguma série que apresenta piratas, né, como personagens. O que esses piratas fariam? Eles vão lá nas embarcações, saqueiam essas embarcações e aí causam danos, né, causam estragos naquela tripulação. Mas por que a gente pode dizer isso dos vírus? Será que eles podem aí ser comparados, né, com piratas celulares? Você acha que dá para fazer essa comparação, gente? Pensa aí comigo. Bom, pessoal, nós vamos aí pensar e associar como é que esses vírus poderiam causar algum dano no nosso organismo. É dessa forma que a gente poderia pensar, não é mesmo? Então vamos aí para a nossa resposta. Bom, gente, os vírus, eles podem ser aí parasitas intracelulares obrigatórios, né? Vão invadir células, vão alterar todo o seu funcionamento, vão usar as estruturas celulares, né, forçando mesmo essas células a trabalharem para a formação de novos vírus. Por isso a gente pode dizer que assim como o pirata entra numa embarcação, saqueia, causa danos, os vírus ao entrar em contato com as nossas células também vão causar esses danos, porque eles vão fazer, né, com que essa célula seja escravizada a produzir novas peças virais, como nós vimos, né, nas doenças, como por exemplo no HIV, e vão causar aí grandes danos. Esses sintomas, gente, vão ser justamente por conta dessa invasão do nosso organismo, tá? Então a célula, uma vez que ela é invadida, vai gerar um alerta para todo o nosso sistema imunológico. Para quê? Para que ele possa se defender. E aí vem, né, alguns sintomas como a febre, como as dores de cabeça, as dores no corpo, as lesões no órgão, não é mesmo? Então, por isso é importante a gente identificar esses sintomas e uma vez que a gente percebe a presença deles, procurar ajuda médica, procurar saber qual seria a causa, né, desses sintomas, tá bom? Então, gente, nós vamos agora para nosso cronograma de estudos, né? O que nós podemos estudar além desse assunto de hoje, tá bom? Pessoal, para você continuar aí aprofundando os seus estudos, você precisa também dar uma revisada aí em alguns outros assuntos, né? Então, nós temos aí outras doenças causadas por vírus. Você pode aí, por exemplo, estudar sobre elas. Nós falamos apenas algumas, tá? Você pode ainda estudar sobre o mecanismo de ação das vacinas, né? Como essa vacina vai atuar no nosso sistema imunológico e qual a diferença entre vacinas e soros. Será que você sabe a diferença, gente, entre uma vacina e um soro? Então, é importante você buscar esse conhecimento.
Bom, nós podemos ainda também estudar sobre como o nosso sistema imunológico ele vai atuar no combate de doenças, tá? Então a gente vai aí falar sobre como o nosso sistema imunológico ele vai atuar. Nós sabemos que nós temos células que são de defesa do nosso organismo. Então, como que elas vão reagir diante de uma ameaça, diante de um vírus, diante de uma bactéria, de um protozoário que poderia, né, causar aí esses danos ao nosso sistema imunológico, tá certo? Então é importante você estudar todos eles, tá? Você pode ainda estudar sobre os reinos, né? Sobre quais são os outros grupos de seres vivos, sobre como eles são diferentes dos vírus, por que que nós temos aí um reino só para plantas, por que que nós temos aí um reino só para protozoários, só para outros animais, como os mamíferos, né? Então é importante você saber que cada classe, gente, vai ter aí uma diferença. Mas a diferença geral aí dos vírus é que eles não têm célula. Agora, como seria uma célula? Você já sabe como é que é a estrutura dessa célula? Então vale a pena também você dar uma aprofundada nesse tema. Qual é a diferença aí do vírus? Por que que ele é considerado aí um ser acelular? Por que que a sua estrutura não pode ser considerada uma célula? Você sabe que a célula, a gente tem lá uma membrana plasmática, ela vai ter organelas que são específicas daquela célula, ela também vai ter o seu material genético. Será que o material genético, gente, muda aí, né, de um ser vivo para o outro? Será que a célula de uma planta é igual à célula de um ser humano? Então, todos esses assuntos, gente, com certeza vão ser importantes para você aprofundar os seus estudos, os seus conhecimentos aí na área de biologia. Bom, você pode ainda estudar, pessoal, sobre como foi a evolução, né, da vida no nosso planeta. Imagina que nem sempre, pessoal, os organismos que existem hoje são, né, do jeito que são hoje. Como será que eles eram há milhões de anos atrás? O que será que aconteceu para que houvesse vida no nosso planeta e não em outros planetas? Por que será que o nosso planeta é diferenciado? Gente, você está vendo como biologia aí, ela é maravilhosa, ela é cheia de questionamentos, né? E nós vamos aí buscando conhecimento juntos, tá? Então vamos para as nossas considerações finais? Eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, né, no nosso aulão. Eu espero que você tenha aproveitado, tirado as suas dúvidas e qualquer coisa, manda mais dúvidas lá nas nossas redes sociais. Você não esqueça aí de seguir o conquistar.seducan, de marcar a hashtag conquistar22 e me seguir também nas minhas redes sociais, professora Primavera, tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa selfie, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Uma satisfação, uma alegria. Até a próxima!